Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Núcleo Viva. E hoje temos o prazer, de bater um papo aqui com a professora doutora Odilza Lines. É um imenso prazer tê-la aqui nesse momento para trazer um pouco da sua experiência no NEP, o núcleo que trabalha com grupos reflexivos para homens. E hoje ela vai trazer um pouquinho dessa experiência, o que é esse projeto, como iniciou esse projeto e como a gente pode estar cada vez mais próximas desse cuidado, nesse auxílio ao combate à violência doméstica aqui no município de Vitória da Conquista. Sim, eu que agradeço o convite, professora Tarcísia. É muito importante a gente divulgar esses projetos e fazer essa parceria, né? Sim. E também divulgar a rede de atenção e proteção às mulheres e contra a violência de modo geral, né? Então, na verdade, assim, desde 2012 a gente tem um grupo de pesquisa, de estudos e pesquisa, que é o NEP, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Prisões, Violência e Direitos Humanos. Sim, é amplo o núcleo, né? A gente é um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, enfim, e a gente começou, fazendo alguns estudos e pesquisas nessa área de violência e também em prisões. A gente tem algumas pesquisas já, alguns bancos de dados que a gente já construiu sobre violência. E aí, quando foi em 2018... Sim. A doutora Juliane, que então era juíza... A juíza da Vara de Violência Doméstica, de Violência Doméstica, isso. Ela nos procurou, procurou o curso de Psicologia, querendo fazer uma parceria para esse trabalho com grupos com homens. E aí, na época, eu me ofereci, já é uma área afim aos meus estudos, a questão da violência. Não a questão de gênero, eu não trabalho muito com a questão de gênero especificamente, mas a questão da violência. E aí a gente topou aí esse desafio, Começou como um estágio, com alguns grupos. Era um piloto, né? Exatamente. E, inicialmente, não era obrigatória a frequência dos homens aos grupos. Isso só se tornou obrigatório depois de 2020, que teve a modificação. Sim. E já iniciou com grupos? E iniciamos com grupos. Mas como foi esse processo? Na verdade, a doutora Juliane convidou os homens que estavam sob medida. A gente fez uma grande reunião com eles, apresentou o projeto e convidamos para a participação. Sim. Então... Voluntária. Inicialmente era a participação voluntária. E aí... alguns se voluntariaram, a gente começou assim, com esses homens aí, com grupos menores, esses grupos menores, Começamos com 4 grupos, assim, com 8 pessoas, 6 cada um. Com participação de estudantes também. Oi? A participação de estudantes também nesse processo. Na verdade, a gente incluiu como um estágio o curso de psicologia. Entendi. Então, a gente tinha estagiários, alunos que estavam já concluindo o curso. Sim. Certo? E aí, a gente foi, na verdade, construindo esse projeto aos poucos, vendo o que dava certo, o que não dava. E a gente começou a fazer... entrevistas de acolhimento dentro do fórum. Sim. Então, era marcado para esses homens que tinham medida protetiva, marcado um horário lá, e aí a gente acolhia e convidava para participar dos grupos. Para participar, verificava também se esses homens... porque, assim, nem todos os homens são aptos a participarem dos grupos. Por quê? Porque, às vezes, você tem uma pessoa com um grave comprometimento cognitivo, com transtorno mental grave, ou uso abusivo, por exemplo, de substâncias e que, assim, de forma recorrente, e que inviabiliza ter períodos de sobriedade, enfim, para a participação. Então, tem alguns casos. Então, a gente fazia essa triagem inicial. E aí convidava, a partir dessa entrevista inicial. Aí depois veio a pandemia, aí tudo parou. Aí quando foi em 2021, no final de 2021,
22, acho. A gente retornou, foi em 22, a gente retornou. Sim. E aí a gente houve a mudança, né, na vara de violência. O doutor Alerson entrou e teve interesse em manter o projeto. A doutora Mirna, aí teve a criação da segunda vara, que foi um ganho muito grande para a cidade, né? E aí a doutora Mirna também abraçou o projeto e a gente continuou. Então, na medida que quando o homem recebe a medida protetiva, então uma das medidas é participação no grupo. Sim. E aí esses grupos acontecem na nossa clínica escola, que é o NUPS, né? A clínica escola da UESB, de psicologia, a clínica escola de psicologia da UESB, então acontece lá. E lá eles, a gente não tem, assim, cada grupo, a gente tem a gente trabalha a partir da ideia de grupos operativos. Sim. Tá? E o que é isso? A gente não tem por exemplo, uma agenda já determinada do que vai acontecer em cada grupo. O que vai ser trabalhado nesse grupo é isso, então não existe essa definição. Nós temos um leque de temas que a gente vai abordar em algum momento: violência, Lei Maria da Penha, comunicação não violenta, regulação emocional, né? Essa questão dos papéis de gênero. Então, são questões que a gente vai trabalhar. Transversalmente vai entrar em algum momento nas discussões de grupo, né? Parentalidade, isso vai, em algum momento a gente vai trabalhar especificamente essas coisas, mas a gente vai trabalhar à medida que o grupo também vai caminhando e amadurecendo. Porque, assim, quando alguns homens, quando chegam muito ansiosos, às vezes mais defensivos, porque não sabem muito bem o que é aquilo, acham que aquilo é uma pena, né? E aí, depois que eles vão relaxando, né? E acolhendo também as discussões, né? E participando das discussões. Então, a gente percebe sempre... cada grupo funciona, é interessante, porque aí vem a psicologia de grupos, né? Cada grupo funciona de um jeito. Sim. Então, a gente tem grupos que evoluem mais, a gente tem grupos que são mais resistentes, a gente tem grupos mais difíceis de manejo, outros mais fáceis, enfim. Mas, de um modo geral, o que a gente percebe? Do momento em que a gente faz esse acolhimento inicial, porque no final a gente faz também uma entrevista final com eles. Com feedback. Para a gente entender também como foi esse processo para eles. A gente estabeleceu a participação em 10 encontros. Sim. Certo? Então, a obrigatoriedade de 10 encontros. Tem homens que às vezes querem participar mais e ficam. Continuam. Né? Né? E contribuem bastante, inclusive com os novos. Sim. Né? E aí, quando a gente faz essa entrevista final, aí a gente avalia como foi esse percurso deste homem. Então, o que a gente observa muito, assim, em muitos casos, é essa narrativa deles sobre como eles chegaram ali resistentes e de como eles estavam saindo. Né? Então, o que eles aprenderam, assim, na discussão com os outros, porque... Por que chama grupo operativo? Porque, na verdade, a gente trabalha para que o grupo opere entre si. Eles, né? Que eles, né, discutam as questões. Nós estamos ali como mediadores. Não é uma aula, a gente não vai dar aula para eles. Né? Mas a gente vai discutir, para que haja uma reflexão, né? Isso. Né? Uma apropriação daquilo que foi, né, do ocorrido. Isso. A gente vai problematizar as questões que estão em torno dessa violência aí, né, que a gente tem que lidar aí cotidianamente, né? E é interessante que muitas vezes, e aí, claro, tem a ver muito com nossa cultura ainda patriarcal, machista. Os homens têm dificuldade, às vezes, de se colocar nesse lugar da mulher, né? Os homens, a maior preocupação dos homens, a gente brinca, a maior preocupação dos homens é ser traído. A da mulher é sofrer violência.
E eles não percebem essa diferença. Sim, é distante, né, da compreensão deles que isso seja algo que dificulta um relacionamento, dificulta também o estar na sociedade. Isso, né, que quando uma mulher sai, né, a preocupação dela, à noite, por exemplo... né, não ser abusada, não ser violentada. Né, então... e o homem tem uma outra percepção. Então, a gente trabalha todas essas questões, tentando com que eles tentem ampliar a perspectiva. Sim. Então, na verdade, eles chegam com um nível... E a gente trabalha muito com os saberes que eles têm. Sim. Né? Porque os grupos são muito variados. Então, nós temos pessoas que vêm da zona rural, a gente tem pessoas de profissões diversas, de escolaridades diversas. Então, às vezes, você tem um lavrador com um advogado, um médico. Então, os grupos são muito diversos. Sim, heterogêneos, né? Mas isso é interessante, né? Porque um aprende com o outro. Né? E um aprende também a ver a perspectiva do outro. Que existe um elo, né? Eles estão ali porque cometeram, né, alguma violência, eles, né, compartilham do mesmo propósito. Na verdade, porque eles foram acusados de cometer, isso, realmente. A gente corrigir, nem todos cometeram. Porque a gente sabe, assim, as relações são complexas, existe uma complexidade nas relações, né, amorosas. Então, eu sempre digo que... e a gente trabalha muito nessa perspectiva de entender como essas relações se estruturaram de forma violenta. Então, muitas vezes, o homem que está ali e que está, né, respondendo por um processo, naquele momento, talvez ele está no lugar de agressor, mas em outro momento ele pode estar no lugar de vítima. Então, a gente trabalha com esses conceitos de forma muito fluida. Sim. Entendeu? Porque né? A gente já teve casos de homens que foram esfaqueados por mulheres e nunca denunciaram, né? Porque tem essa questão da masculinidade. Como é que eu vou chegar na delegacia e falar... Relatar uma história dessa. Que eu fui esfaqueado por minha mulher ou porque minha mulher me bateu. Então, ele tem essa coisa, né, do ser homem. Como é que eu vou... E muitas vezes as instituições não acolhem também esse homem. Sim. Que muitas vezes, que também já teve casos assim, de homem que foi denunciar e foi dissuadido a fazer a denúncia. Pois é. E assim, é muito interessante a gente abordar isso também, porque o lado do homem é muito importante para que a gente entenda esse processo, essa relação, né, que é violenta por vezes dos dois lados, né, como a gente reorganiza isso, reestrutura isso nesses lares, né, para que haja um respeito mútuo. Exatamente. Né? Então, a gente percebe muitas vezes que há uma normalização da violência. Né? É como se fosse natural você xingar o outro, né, numa relação, ou empurrar o outro. A posse essa e o coisa, outro, né, de como o outro fosse seu, de não permitir, entre aspas, aí, certas coisas, né, da mulher, não, eu não deixo minha mulher deixar, como é isso? Não, é a liberdade do outro. É a liberdade do outro, né? O outro tem... Se você não concorda, pronto, vamos para outra relação, não é? Mas, então, a gente trabalha também muito isso, essa questão dos relacionamentos. E de por que os homens, muitas vezes, ficam em relações que são conflituosas. Sim. Assim como as mulheres, né? Mas a gente tá aqui... A gente está na perspectiva do homem, quero deixar isso aqui bem claro, né? Mas... então, por que os homens ficam em relações conflituosas? Né? Por causa disso, porque normaliza, não, isso é coisa de casal. Né? Então, você brigar, sair, beber, voltar, xingar, bater nos filhos, isso é coisa de... Não é, né? Sim. Então, a gente problematiza muito isso e de como... cada um tem que ficar atento, né, a como a relação está se estruturando. Porque tem relações que se estruturam de forma muito violenta e acaba fazendo com que os parceiros ali acabem tendo comportamentos
que não teriam em outras situações até, sim, porque se veem confrontados ou se veem humilhados, homens e mulheres, estou falando, né? Então, e que podem ter condutas, atuar, a gente fala, né? Ao invés de, por exemplo, parar e conversar sobre o que está acontecendo, sim, eles atuam no real, no concreto, e aí machuca o outro. Não consegue simbolizar isso, né? Trabalhar com esses sentimentos aí. Não, peraí, eu acho que você está... Eu não gostei disso que você falou, então sim, vamos... Né? Mas, assim, a gente percebe essa dificuldade de diálogo, de comunicação. E vem muito cedo, né? Muitos relatam que nunca aprendi a fazer isso, né, na minha construção de homem, de masculinidade, naquele lugar que me é colocado socialmente, e isso dificulta também em momentos de relação. Exatamente. Porque ele não deixa de ser ele, né? Exatamente. E aí eu trabalho com as crianças, os meninos, as meninas... Isso. Importantíssimo. Isso é uma coisa que a gente tem conversado no nosso grupo, né? Assim, de que a gente precisa trabalhar isso desde lá do berçário, não é? Na gênese. Não pode fazer isso. Então, desde o berçário, assim, a gente tem que ir trabalhando essas questões. Sim. Então, em relação aos grupos e aos homens, a gente percebe que eles acabam tendo uma compreensão maior, ao final, do que é violência. Né? Isso não quer dizer que eles não vão reincidir, isso não quer dizer, porque tem outros aspectos aí, né? Como eu disse, as relações, elas são complexas, né? Muitas vezes há uma instrumentalização dos filhos para atingir outra pessoa e o outro reage. Então, a gente tem vários fenômenos que podem acontecer aí numa relação, né? E nem sempre. Se a gente não sabe muito bem como é que reage numa situação, né? Assim, a gente é do humano também isso, né? Assim, mas a gente trabalha no sentido dessa contenção, né? De canalizar isso para uma simbolização, para um diálogo, para buscar os canais corretos, né? Então, se eu acho que, por exemplo, a mulher está me impedindo de ver meus filhos, né? Então, eu vou para os caminhos que eu posso caminhos corretos e não ir lá, né, e xingar, e bater, agir, né, e atuar dessa forma, né, porque, né, dificulta muito mais a relação, né, o contato e o entendimento da criança também que passa por esse processo. Impacta as crianças. Impacta diretamente, né? As relações violentas, elas são carreadas aí por gerações, porque... né, não houve um processo de apropriação daquilo, né, e de entendimento que o impacto que gera é muito forte. Muito, isso, né, e os impactos da violência na saúde mental. Sim. Né, que aí a gente vai ter. E muitas vezes também a reprodução disso. Né, então, cada vez mais as famílias, né, me parecem que têm que estar atentas, né, a essa forma de lidar com os conflitos, né, assim, de ensinar as crianças a como lidar com os conflitos. Sim. A questão é que muitas vezes o menino é ensinado se você apanhar na escola, vai apanhar em casa. Sim, a violência é replicada. Então, acaba ensinando, né, os meninos a... essa reatividade, né? Isso, a reagir com violência e não conversar, buscar um adulto para resolver, né? Conversar com o pai, com os pais para intervir, né? Buscar outros caminhos. E esse é um processo que reforça o machismo, né? A posição do homem, né? Que precisa se impor, precisa, né? Com as próprias mãos agir naquele momento para evitar chegar machucado. Isso. Né? Reagir em uma determinada situação sem mesmo refletir o que ali pode ser, né, acordado para um outro viés, uma outra forma, né? Exatamente. E a gente reforça o tempo todo esse processo. Exato. De manter uma diferença, né, entre como eu ensino a menina, como eu ensino o menino a lidar com seus conflitos, suas limitações na sociedade. Exatamente. Então, é um projeto que ele, assim, não é um projeto fácil de manter, né, porque precisa de muita gente. Sim. São muitos grupos, né? Hoje vocês estão com quantos grupos? São muitos grupos. Não, às vezes a gente trabalha com 10 grupos. Nossa. Né? Hoje está com
6 grupos. E são ininterruptos, né? No período de férias acadêmicas. Aí depois desse primeiro momento, a gente transformou esse projeto em um projeto de extensão contínuo. Sim. Né? Então, ele funciona o ano inteiro. E aí, muitas vezes, a gente tem assim, 50 pessoas envolvidas no projeto. Sim, é muita gente. E é supervisão, né? O tempo inteiro. Que demanda muito tempo. Demanda né? muito, porque tem a equipe que faz esse acolhimento, tem a equipe que faz a mediação dos grupos, Sim. Tem a equipe que faz a administração disso tudo, porque você tem que administrar, né, para onde é que vão, para onde que vai cada homem, né? Os informes todos, porque também a gente tem que enviar os informes de comparecimento ao juiz. Sim, tem relatórios. Tem relatório para fazer, é bem trabalhoso. É bem né? trabalhoso. Mas né? E a gente precisa ter mais inclusive assim, mais recursos, né, para dar conta disso. A gente sabe das limitações, né? Eu também falo da universidade, né? A gente tem várias limitações. Exatamente. Né, orçamentárias, né, estrutural e tudo mais. Exatamente. Então, às vezes é difícil manter, mas a gente tem feito o possível para manter, né, de não parar. Mas me parece assim que a gente precisa cada vez mais, porque assim, cultura é algo que não muda de um dia para o outro. Né? É geração, né? São gerações que precisam ser revistas. Né? Exatamente. É uma geração que vai educando outra geração. Isso mesmo. Então, na medida em que um homem chega para a gente no final e diz assim, olha, né, teve alguma situação, enfim, aí ele... Hoje eu já não entro numa relação quando começa a dar muito problema. Já alguma coisa ali foi algo ali, então ele já, né, assim, não vai ficar confrontando a mulher, não, já que não dá certo, então cada um para o seu lado, de lidar, de ter uma inteligência emocional aí nas relações, né, e ficar atentos. É isso que a gente trabalha muito, de ficar atentos a esses sinais de violência na relação. Porque eles, como eu disse, eles vão sendo construídos. Sim. Não é? É claro que a gente, às vezes, tem homens, até homens com personalidade, com transtornos de personalidade, até homens mais autoritários, né? Que tem essa dificuldade de sair desse lugar, de fazer essa ressignificação. E aí tem os casos perdidos que a gente brinca, que aí, né, vai ser... Mas a gente tem uma... Reincidiva, várias a gente tem... E, inclusive, agora a gente está fazendo... quer dizer, isso que eu estou colocando aqui são percepções empíricas, né? Assim, do dia a dia, do contato do que diário, eles colocam. Mas a gente está fazendo uma pesquisa para a gente verificar exatamente isso. A gente está comparando os homens que passam pelos grupos, né, com aqueles que não passam pelos grupos. Então, o NEP, nosso núcleo de pesquisa, está fazendo essa... a gente tem diferenciação, um banco de dados, já está prontinho, redondinho, finalmente. Que coisa boa! Nós teremos... com 4 mil dados, enfim. Nossa, um banco gigante. E aí a gente está comparando agora os grupos. A gente tem 2 grupos, né? O grupo que participou e o grupo que não participou. Sim, o controle. E aí a gente vai verificar, né? Será? Porque aí também tem uma questão. Será que a recidiva de um grupo é menor do que outro? Né? Quem são esses que vão para os grupos? Porque a gente tem pessoas que não cumprem a medida. Sim. Né? Aí o juízo vai tomar outras medidas. Ou coloca uma tornozeleira, faz um monitoramento, vai fazer outras coisas. Mas, desculpe, quem são esses homens que não participam? Então, quem são esses homens que participam? Qual o perfil desses homens que estão... Né? Para a gente verificar se tem ou não diferença. Para a gente... Algumas coisas que chamam a atenção para a gente, assim, essa questão de, por exemplo, qual é o tempo, qual é o período de mais vulnerabilidade para a ocorrência de uma violência depois da separação. Sim. Que a gente... Isso aconteceu depois de quanto tempo de separado? Né? Então, qual é esse tempo que a gente tem que ficar atento? Né? Tem como periodizar isso e intervir.
né? Que processo é que os dados sirvam para a melhoria das políticas. Exatamente. Né? Quais são os tipos de violência mais recorrentes? Né? Quais são as violências que estão relacionadas com a recidiva? Qual o perfil de homem que está relacionado com essa recidiva? Então, a gente está terminando de fazer essa análise. Então, que bacana. logo a gente vai ter dados aí que vão nos ajudar precisos, tanto né? na prática aí dos grupos, mas quanto também nas políticas, né? Que a gente tem na cidade. Assim, por exemplo, locais. A questão da... Qual é o perfil, qual é a situação que a gente tem que levar a mulher para uma casa de proteção, por exemplo. Né? E percebe que aquele tem né, um risco maior. Então, a gente está fazendo também esses fatores de risco, relacionando esses fatores de risco com a violência. Né? E o mais importante é que a gente consegue ter um recorte da nossa realidade. Né? A gente não traça perfis baseado no que recebemos de formulários outros, de outras realidades. Né? Ter propriedade dos dados locais gera uma possibilidade imensa né, de trabalharmos né, tanto a prevenção, a promoção, o cuidado para a redução da violência aqui na cidade. Isso, quando estiver pronto, a gente se reúne aí para apresentar. Né? Não, quero estar mais próximo. Uma coisa interessante é que a gente tem recebido homens, a gente tem sido procurado por homens que não estão sob medida e que querem participar dos grupos. Olha que interessante, né? É importante isso. Né? Isso aí, às vezes assim, é difícil, é trabalhoso, a gente não tem recurso, mas é motivacional, né? Mas quando a gente percebe que a gente avançou um pouquinho né, nessa compreensão do homem a respeito da violência, quando a gente avançou um pouquinho nessa questão do entendimento do seu papel, né, perante a sua responsabilidade, até perante os filhos, né, de como estão educando esses filhos homens também, que eles trazem muito a questão da parentalidade. Sim. Quando a gente vê uma mudançazinha dessas, aí já dá um calorzinho no coração. Né? Que a gente enfrenta séculos, né? Exatamente. A estrutura é montada assim há séculos, né? Conseguir qualquer... pouca, a gente percebe hoje pouco, mas isso vai ter uma reflexão imensa em outras gerações. Isso. Né? E isso atravessa homens e mulheres, obviamente. Né? As mulheres que se colocam em determinada situação e as mulheres que muitas vezes... convocam esse homem para ficar nesse lugar violento, muitas vezes. Porque existe esse movimento. Exatamente. Então, mais a gente espera que... consigamos, né, com essas ações, esses projetos, né, trazer um pouco mais para a nossa sociedade a responsabilidade né, individual. Isso, exatamente. E a gente convida os homens, mesmo que não estejam sob medida, que nos procurem. Faça esse convite ali. Pode nos procurar lá no NUPSI. Que fica no centro? Fica no centro, ali, atrás da Igreja Sião, ali naquela rua que vai dar... paralelo, né? Exatamente. Fica ali no centro. É fácil de achar, tem aí no Google. Nas redes sociais. Tem as redes sociais. Do NEP. Tem a rede social do NEP, nep.esb, né, que é o Instagram, mas tem a rede também do NUPSI. Então, nos procurem, né? Quem quiser fazer parceria também, aí, profissionais que queiram, egressos de curso de psicologia, que queiram também trabalhar no projeto, porque a gente precisa de muita gente. Precisa. Né? Mas como voluntário. A gente fala a mesma coisa. Né? O Núcleo Viva, né, tem a proposta de estar aproximando a rede, que a gente reconheça, né, os equipamentos que temos no município, e que esses equipamentos possam sempre estar trabalhando em conjunto, em parceria, porque é muito difícil trabalhar sozinho, e a temática é muito complexa. Exatamente. Né? O Núcleo Viva traz o processo de integralidade, né, integralidade das ações, dos equipamentos, né, que a gente possa cada vez estar mais próximo, porque os dados que estão sendo coletados lá servem muito para que outros equipamentos revejam a sua prática, reorganizem as suas ações e trabalhem junto, né? Essa é a proposta. Nós estamos também no Instagram, núcleo.viva, né, apresentando toda a rede. Nós fizemos um vídeo institucional trazendo todos os equipamentos da rede de proteção, porque muitas vezes quando a gente pergunta, você conhece a rede de proteção da cidade? Não.
ou não reconhece os equipamentos como rede de proteção. Né? Que isso a gente precisa também identificar como a gente trabalha com cada equipamento para que todos sejam um espaço de acolhimento, né? Tanto para homens quanto para mulheres. Sim, a gente tem que intervir nos vários aspectos, inclusive nas instituições. Inclusive nas instituições. Essa é uma outra pauta, né? A gente recebe também essa dificuldade, né? Eu não consigo estar ali, aquele equipamento é de proteção, mas eu não consigo sequer acessar. Exato. Ou lá mesmo eu sou vitimizada, né? Revitimizada no meu processo de violência. Exatamente. A gente tem colhido também informações a esse respeito e é necessário a gente, né, parar um pouco e refletir as nossas ações. Isso. O Núcleo Viva, ele está no Fórum João Mangabeira, né, no centro da cidade, no segundo andar, na primeira e na segunda vara de violência doméstica e familiar hoje. Então, nós estamos lá para acolher as mulheres vítimas de violência. E também lá a gente direciona os homens para o NUPS, né, hoje para o NEP, que agora eu entendi melhor como funciona, né, esses programas que o NUPS, né, acolhe e reorganiza, né, sendo ela a clínica escola. E nessa proposta, né, a gente está sempre próximo das redes, próximo das pessoas, das mulheres e homens, não só aqui na cidade, né, na zona urbana, mas na zona rural. Né, a gente sabe que as regiões mais longínquas é muito mais difícil, inclusive participar dos grupos reflexivos, né? E a gente precisa pensar como a gente pode fazer com que as ações nas comunidades, né, pelas associações de bairro, pela unidade de saúde da família, pelas escolas, possam também transversalmente trazer essa temática em todas as suas discussões para que lá seja um ponto de apoio para todos os equipamentos de proteção que nós temos na cidade. Exatamente. Vamos avançando aí aos poucos. Vamos avançando. Gostaria imensamente de agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço, né, professora. Desse bate-papo. Foi um prazer, né, conversar sobre uma temática que... A temática da violência é uma temática importante para a gente. A gente espera continuar aí trabalhando juntos. Vamos começar do berçário da próxima vez. Pode deixar. Fazer um projeto com ações de prevenção. Berçário. Isso aí. Né? Conte sempre com a gente. Né? Um prazer tê-la aqui nesse espaço. Esse espaço é aberto para sempre que precisar trazer a informação, principalmente quando os dados já tiverem, né? Pronto. Né? A gente montar um outro momento para trazer um pouco como está sendo vista essa realidade com base em dados, né? Ok, muito bem. Obrigada. Eu que agradeço. É isso. Assistam e aproveitem esse espaço para vocês. Junto conosco, lute junto conosco. O Núcleo Ponto Viva no Instagram está aberto para vocês acompanharem sempre. Podcast, YouTube. A gente está tentando, né, fazer com que as pessoas sintam-se, né, participantes através da informação que nós estamos disponibilizando aí na rede. Muito obrigada.